amigos, meus irmãos, estamos vendo como é que os apóstolos passaram a trabalhar sozinhos, sem aquele comando presente de nosso Senhor e Mestre. Mas vamos ver a história de Estevão, aquele que seria cunhado de São Paulo, que ia casar com Abigail. Abigail era irmã de Gesiel. Gesiel não era outro senão este Estevão, que acabou martirizado pela sua fidelidade ao Evangelho de Jesus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens para dizer: temos ouvido Estevão proferir palavras de blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Também sublevaram o povo, os anciãos, os escribas ou doutores da lei, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram até o sinédrio. Fizeram mais, apresentaram falsas testemunhas, as quais diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei de Moisés. Nós o temos ouvido dizer que aquele Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar para mudar os costumes que Moisés nos legou. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Assim termina o capítulo 6 deste grande livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo secretário de São Paulo, o evangelista São Lucas. Vejam como a história se repete. Jesus tinha advertido, antes do seu próprio martírio: todos serão perseguidos em meu nome. Vós todos enfrentareis tribulações, e ainda virá quem vos mate, julgando prestar um culto agradável a Deus. Isto se cumpriu na pessoa de Estevão. Ele era realmente um espírito de luz, convocado para o trabalho do cristianismo nascente, um dos continuadores do próprio Jesus na pregação e no exemplo. Então, o que fizeram com Jesus, fizeram com Estevão. E Estevão era impecável, não tinha um deslize sequer. Mas o que é que diziam dele para poder condená-lo? Está aqui. Alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, sirineus, alexandrinos, e os outros da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava.
Estevão está proferindo palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, e ainda sublevaram o povo, os anciãos do povo, os escribas ou doutores da lei. Investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Não contentes com isso, pagaram falsas testemunhas, como pagaram contra Jesus. E quem foi que pagou? Toda aquela turma dos principais sacerdotes do diabo que os carrega. Então as testemunhas falsas depuseram no sinédrio, dizendo: este homem Estevão não para de proferir palavras de blasfêmia contra o lugar santo e contra a lei de Moisés. Porque nós o temos ouvido dizer que aquele Jesus, aquele impostor chamado Nazareno, vai destruir este lugar para mudar os costumes que Moisés nos deixou. Apesar de acusado, Estevão estava sereníssimo. Então diz o evangelista Lucas, no versículo 15, que é o último deste capítulo 6, todos aqueles que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo, porque era um espírito de luz. O capítulo 7 é um discurso estupendo de Estevão, uma recapitulação desde Moisés até Jesus. É uma síntese do que há de importante no Velho Testamento até Jesus. Meu Deus do céu, está aqui no Evangelho, está nos Atos dos Apóstolos, o que fizeram com Jesus e seus continuadores. Pagavam até falsas testemunhas para depor contra Jesus e contra os seus discípulos. Isso me alegra muito. Então hoje eu passo a explicar outras coisas, porque vem bem a calhar, eu não inventei esse capítulo hoje, eu estou seguindo a ordem cronológica. Hoje calhou esse trecho, e tudo vem a propósito, porque o acaso não existe. Eu contei a história de um jornal muito bem feito, aliás, muito bem paginado, muito bem organizado, mas que é, como eu disse, lembra uma senhora muito bonita, bem vestida, cheia de joias, mas marafona. E esse jornal é uma grande marafona. Se o irmão Zarur fosse homem de ter medo, naquela época teria entregado a rapadura. Mas o irmão Zarur não conhece o sentimento do medo. Medo é para ladrão, para cafajeste, vendilhão da pátria. Eu não conheço medo, porque tenho em mim o poder de Deus pela libertação do meu povo. Quero ver o Brasil liberto, o Brasil rico, o Brasil sem miséria, o Brasil sem fome. Um Brasil sem ódio, um Brasil indissolúvel, um Brasil que há de ser colocado na vanguarda do mundo. Então viva a LBV, viva o PDB!